Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa sobre constelações familiares. Meu nome é Uli Holtz, eu sou terapeuta, consteladora, trabalho também como voluntária no Centro Judiciário de Solução de Conflitos aqui em Sorocaba. Dou palestras sobre educação sistêmica e também aulas em cursos de formação em constelações. E eu atendo em acompanhamento individual, né, com constelações individuais usando os bonequinhos, e também 2 vezes por mês no grupo. Eu facilito constelações sempre na terceira segunda-feira de cada mês no espaço do meu consultório, e 1 vez por mês também em Itu. Em Itu a gente alterna sábado ou domingo, num sábado ou num domingo à tarde. E hoje eu estou aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre as constelações. Então, o que acontece, né, com as nossas questões, se a gente for olhar em constelações, né, toda vez que alguém traz uma questão, e às vezes essa questão, claro, a questão que cada um de nós tem para trabalhar, sempre é muito aguda e sempre nos toca no nosso âmago e mexe muito com o nosso equilíbrio e com a nossa homeostase. Então, como é que acontece isso, né? Como é que são essas questões? Na verdade, todas as nossas questões humanas, elas são muito iguaizinhas. Então, um tem uma questão no amarelo, por exemplo, outro tem a questão no azul, outro tem a questão no vermelho, e o resto são misturas de cor, ou são nuances da mesma cor. Então, se a gente pudesse, se a gente escrevesse quais são as razões, quais são as questões que nós temos, quais são as questões que nos afligem, que nos causam sofrimento, a gente não conseguiria, em essência, preencher mais do que uma página de caderno, porque as nossas questões, elas são muito iguaizinhas. E às vezes as pessoas chegam e falam, puxa, eu gostaria de fazer uma constelação, mas eu não tenho coragem de fazer uma constelação no grupo, porque expor a minha história seria muito invasivo para mim. Eu não consigo me imaginar, talvez, colocando a minha questão. E tudo bem, também não precisa, né? A gente pode fazer também uma constelação individual, usando os bonequinhos. E o que a gente vê, né? O que tipo de questão às vezes a pessoa traz? Ela fala, puxa, eu não posso dizer, ou não posso me expor de maneira... É até difícil numa constelação individual falar às vezes de coisas tão delicadas. Por exemplo, eu atendi um rapaz, ele tem 21 anos de idade, e ele trouxe uma questão que ele falou, puxa, eu tenho um medo de matar alguém, de matar uma pessoa. Agora, um rapaz de 21 anos de idade, que veio de uma família bem estruturada, que teve os pais presentes, que recebeu uma boa educação, parece que não combina muito esse tipo de sintoma, esse tipo de fala com um rapaz nessa idade. E aí o que a gente foi encontrar numa constelação? O que apareceu? O bisavô desse rapaz, ele cometeu um crime, ele matou um homem e foi um crime passional. E, de alguma forma, esse menino, quer dizer, esse rapaz de 21 anos, ele ficou identificado com essa história do avô. É como se inconscientemente, isso eu também já falei em outros programas, né? Inconscientemente, ele se ligou, ele se identificou com a história deste bisavô. Então, o que a gente vê em constelações? Tudo tem direito de pertencer. Todos têm direito de pertencer ao seu sistema familiar. E este avô, ele chegou a cumprir pena. Ele foi preso, ele cumpriu pena. E quando ele saiu da prisão, ele foi procurar de novo a família dele, só que a família não aceitou de volta. Ele acabou não tendo para onde ir e ele acabou morrendo como indigente na rua. E esse rapaz, né, esse bisneto, ele tinha esse sintoma de... eu perguntei para ele, me dá mais detalhes, como é que isso acontece? Como é que você sente isso quando isso acontece? Por que isso acontece? E aí ele me falou o seguinte, eu sou uma pessoa super tranquila, mas quando alguém me tira do sério, eu fico cego de ódio, e aí sim eu perco a noção
de espaço, eu perco a noção de mim, é como se algo me tomasse. E nessa hora eu tenho muito medo que, se tiver uma faca ou se tiver alguma coisa ali no meu alcance, que eu lance mão daquilo e que talvez eu machuque alguém. E quando ele reconheceu e viu e olhou para esse avô, para esse bisavô na constelação que nós fizemos, e ele pôde dizer para esse avô, e aí aqui que a gente fala, né, aquilo que eu já falei em programas anteriores, o facilitador ele oferece falas para o cliente, falas de solução, falas que colocam as coisas no lugar, que reincluem esse bisavô, porque se não fosse também este bisavô, não seria a avó dele e não seria o pai dele, ou seja, ele também não estaria na vida se este bisavô não fizesse parte. Então, inconscientemente, isso é de forma completamente inconsciente, a pessoa não tem noção desse vínculo, ele olhava para essa questão, para essa exclusão desse avô, e é como se ele dissesse no ato dele: vô, você faz parte. E na minha raiva e no meu ódio, eu trago de volta também esse senso de querer fazer justiça, onde eu tenho vontade também de matar aquele homem que se envolveu e que teve um caso com a sua mulher. Então, quando a gente oferece essa fala, o que acontece? Num primeiro momento, isso reverbera no corpo, ele disse: puxa, isso faz muito sentido para mim. E num segundo momento, a gente oferecer para esse rapaz uma fala de: vô ou bisavô, por favor, me veja com bons olhos. Se eu incluo você e o seu difícil, se em agradecimento a você e a tudo que você passou, no meu sim à vida que fluiu também através de você, porque eu te devolvo no meu lugar, no meu coração, o seu lugar de direito nessa família, e se eu faço diferente de você, se eu me permito fluir na minha vida com alegria e também com tranquilidade e com paz, onde eu deixo com você o que é seu e sigo daqui para frente só com o que é meu, mas em honra a você, porque você também faz parte. Então é claro que nem sempre uma dinâmica, por exemplo, de alguém que traz este sintoma tem a ver com um bisavô que matou alguém. Isso, em constelação, tem toda essa parte teórica, mas também dentro dessa parte teórica tem muitas nuances, e nem sempre uma coisa quer dizer exatamente a mesma coisa que quis dizer para um cliente anterior. Então, cada constelação traz os seus próprios conteúdos e também as suas frases de identificação, de desidentificação e de solução. Então, teve também um outro rapaz que ele trouxe uma outra história, até mais difícil para ele, né? Era um homem, 30 e poucos anos de idade, e ele falou: olha, é até difícil para mim falar sobre esse assunto, porque é muito delicado, eu me envergonho muito e eu não sei nem como dizer isso, mas quando eu vejo crianças, eu tenho um desejo mórbido por elas. Eu não sei o que acontece, eu me envergonho do que eu sinto. E eu de verdade nunca fui às vias de fato, eu nunca molestei uma criança. Mas quando eu estou na presença de crianças, eu sinto uma pulsão que eu não sei explicar e que é muito forte. E da qual eu me envergonho demais. Isso me atrapalha demais a vida e eu gostaria de resolver isso. Então, num primeiro momento, se a gente for pensar, né, a gente tem uma tendência de julgar essas coisas, né? E a gente julga, digamos, o tempo inteiro, porque a gente compara coisas. Agora, dentro dessa dinâmica, né, quando a gente traz isso numa constelação, a gente encontra essas histórias ocultas, esses às vezes até segredos de família, onde existem casos anteriores e que justificam esse comportamento de quem vem depois. Então, o que a gente pode ver, né? Que muitas vezes essas histórias já aconteceram anteriormente. Geralmente um abusador, ele também foi abusado, ou então ele assistiu o abuso de alguém e isso lhe doeu muito. E digamos que pela porta dos fundos, ele acaba repetindo uma história. Mas pode ser que isso venha sem ter acontecido um abuso diretamente com aquela pessoa que traz esse sintoma, como esse homem trouxe. Mas essas histórias, esses
atos, digamos, deslocados, eles trazem essa tendência de exclusão da família, porque a gente se envergonha. Uma família se envergonha de alguém que tem uma pulsão desse tipo. E a gente, automaticamente, a gente julga e a gente tem uma tendência de excluir. Só que se esse meu antepassado que cometeu esse ato contra uma criança, e digamos que essa adolescente tenha engravidado, e que essa adolescente tenha tido uma criança fruto deste ato de abuso, e se esta criança é um ancestral meu, eu também só estou na minha vida porque aconteceu tudo exatamente como aconteceu. Se esse abusador não tivesse entrado na vida dessa adolescente, se essa adolescente, esses pais dessa adolescente não tivessem permitido que essa criança sobrevivesse, não seria eu aqui. Então, esses laços amorosos inconscientes que trazem essas histórias de volta, é como se algo dissesse, gente, é hipocrisia. Essas histórias também aconteceram na nossa família e elas nos presentearam com a vida. Então, quando a gente numa constelação traz essas histórias, a gente traz esse olhar de, no meu coração eu vejo vocês reconciliados, algozes e vítimas, abusadores, abusados. Às vezes é alguém da minha família que sofreu esse abuso e às vezes alguém da minha família provocou esse abuso e gerou vida e passou vida adiante. E quando numa constelação a gente consegue entender aonde estão esses laços inconscientes, e aí, pessoal, é claro que eu não posso em cada programa repetir todas essas nuances, mas procurem assistir em programas anteriores onde a gente fala sobre essa ressonância, porque se eu vibro limalha de ferro, é o ímã que me atrai. Então, se eu vibro, eu tenho uma vibração compatível com o lugar de cuidar desta história e não de outra, é esse sintoma que eu vou apresentar na minha vida e não outro. E isso pode, claro, tem milhões de facetas. Pode ser, inclusive, uma coisa muito positiva, não precisam ser encrencas, mas são as encrencas que tiram a gente do nosso lugar. E são as encrencas que nos trazem sofrimentos. E é por isso que em constelações a gente trata e a gente olha para as nossas encrencas. E de novo, pessoal, a gente tem uma tendência de julgar e às vezes a gente também sente, puxa, mas e também nas constelações o que a gente diz? Que esse trabalho é um trabalho de não julgamento, onde a gente não julga nada, onde tudo aconteceu exatamente como pôde acontecer, dado o grau de consciência e entendimento das partes envolvidas. Mas mesmo assim é difícil, e a gente ouve também, até bíblico, né, não julgueis. Mas como é que a gente faz para não julgar? Porque o julgamento ele é fisiológico. Nós temos no nosso cérebro um chipzinho básico de sobrevivência, no nosso cérebro reptiliano, né, que diz crescer e multiplicar. Agora, para eu crescer e multiplicar, para eu passar a vida adiante, eu preciso sobreviver. E para isso também, nesse chipzinho, existem dois sentimentos básicos de sobrevivência. Um é o medo e o outro é a raiva. Então, se eu tenho medo, eu me escondo do meu predador e sobrevivo. Ainda assim, isso eu estou falando lá atrás, nossos antepassados, né? E se ainda assim, digamos que o meu predador me encontra no meu esconderijo, e ele está aqui do meu lado, e de repente ele vem para cima de mim. Se eu me encho de raiva, e mesmo que seja um blefe, que eu olhe para ele assim, e ele vai olhar para mim, e ele vai também ter um chipzinho no cérebro dele, que também diz para ele, epa, luzinha amarela, alerta, cuidado, porque pode ser que o outro está aqui, quer dizer, eu estou aqui me defendendo, pode ser que eu leve a melhor e que ele leve a pior. E ele também tem esses chipzinhos de sobrevivência no cérebro dele. E de repente ele pode dizer, pá, peraí, deixa eu sair de fininho, procurar uma presa mais distraída e garantir a minha sobrevivência também. Então ele vai embora e eu sobrevivi mais uma vez, dada essa pulsão de raiva. E, em último caso, se vier para o confronto, eu ainda tenho uma chance nessa pulsão de raiva de levar a melhor. E a gente vê quantas vezes, num caso extremo de perigo,
né? A gente vê em vídeos pela internet uma mulher que se jogou num fosso de crocodilos para salvar o filho. Abriu a boca do crocodilo, quer dizer, numa força que ela não teria, se a gente for pensar de forma normal, convencional, porque o empuxo da boca de um crocodilo tem uma força imensa, e uma mulher relativamente franzina abriu a boca daquele crocodilo e tirou aquela criança e saiu do fosso com ela. Quer dizer, essa pulsão de raiva, ela é uma força muito poderosa. E nós temos no nosso cérebro essas duas emoções básicas. E conforme a minha família entendeu sobrevivência, um clã mais no medo, um clã mais na raiva, quer dizer, de repente eu sou de uma família que vai como um trator passando por cima das coisas e conquista tudo. O outro é mais bebe quieto e garante a sua sobrevivência mais no voo atrás dos outros. Quer dizer, tudo isso traz informações e tem tudo a ver com o jeito que nós nos relacionamos com o mundo. Então, dado esse chipzinho, a gente compara só tudo. Se eu vou atravessar a rua, eu preciso olhar para ver se vem vindo carro. Se vem vindo carro, eu não atravesso, porque eu corro risco de vida. Se não vem vindo carro, eu atravesso. Então, quando eu fiz essa comparação, o que eu fiz? Eu fechei um diagnóstico, quer dizer, não vem vindo carro, posso atravessar. Ou, vem vindo carro, não vou atravessar. Fechei a questão. O que eu acabei de fazer? Um julgamento. Ou seja, o julgamento, ele é fisiológico. E ele tem tudo a ver com a nossa pulsão de sobrevivência. Então eu posso julgar tudo. Eu posso julgar que aquele meu ancestral que cometeu um ato, como por exemplo um estupro de uma criança, e aquilo gerou vida, eu posso dizer que isso é completamente errado. E que eu gostaria que o meu ancestral não tivesse feito isso, que ele fosse um homem inteiro e não tivesse cometido esse ato. Mas, por outro lado, se eu for imaginar da posição em que eu me encontro, eu sou descendente dele. Se aquele ato não tivesse acontecido, eu não estaria aqui. Então, quando eu nego, quando eu excluo aquilo que aconteceu, exatamente do jeito que aconteceu, é como se eu dissesse para mim mesma: morra, você não deve estar aqui. Então, nessa pulsão, digamos, inconsciente de morte, eu também me encontro com essas histórias ancestrais e me ligo e me vinculo, como se algo dentro de mim dissesse: isto também faz parte. Agora, se eu tomo o difícil daquela criança, se eu tomo, digamos assim, se eu digo, eu vejo e aceito a vida que veio através de vocês, o seu difícil é dessa adolescente e a sua loucura, ou o seu desequilíbrio, o seu desatino desse adulto que faz uma coisa dessas, mas eu tomo isso como presente, o difícil de vocês, essa história difícil de vocês, como presente de vida. E se eu faço algo de muito bom com a minha vida, com o que eu recebi de vocês, e se eu construo algo de muito bom, nada foi em vão. Tudo valeu a pena em nós. Então, esse tipo de fala, ela traz de novo essa paz ao sistema. Se eu olho e digo, tudo já passou e tudo já foi pago. E no meu coração eu vejo vocês reconciliados, porque o meu DNA também conta a história de vocês. E eu só estou aqui porque aconteceu tudo do jeito que aconteceu. Então, independente da maneira que cada um conseguiu sobreviver, que cada um conseguiu passar a vida adiante, tudo valeu a pena na geração seguinte. Mas é claro que existem essas histórias, existem essas exclusões, e existem também essa necessidade, quando a gente se vê vinculado, de olhar para isso de forma a agradecer pela vida. Porque quando a gente olha, lembra que eu até falei, né? Se eu olho para alguém que matou alguém, se eu olhar só dessa forma, isoladamente, eu vou enxergar esse algoz. Agora, se eu vejo toda uma história que trouxe, que talvez esse homem foi também abusado, que ele também sofreu violência, e que tem todo um contexto, eu posso chegar à conclusão de que ele também é uma vítima, tanto quanto essa menina, onde eu vejo talvez que histórias anteriores também aconteceram, e que aqui também aconteceram histórias anteriores.
onde de alguma forma, do ponto de vista da vida, que eu recebi através também dessas histórias difíceis, a vida deu certo em quem está aqui. Então, quando a gente honra tudo isso do jeito que foi, e se a gente for pensar, se a gente pensar metaforicamente em Adão e Eva, né, primeiros homens, primeiras mulheres, todos nós temos na nossa ancestralidade as mesmas histórias. Mesmo que seja com uma cor de fitinha diferente, com uma embalagem diferente, mas tudo é natureza humana. Então, tudo faz parte. Bom, pessoal, acabou o nosso tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum tema que vocês gostariam de ouvir falar dele, por favor, mandem também por WhatsApp, nesse número que aparece aí no vídeo, ou então em Uli Holtz Constelações Familiares na página. Tem também ali em Uli Holtz Constelações Familiares, naquela barra da esquerda, todos os vídeos que já foram gravados, vocês também podem assistir ali. O vídeo 1 e o 6 trazem um pouquinho da história das constelações, de como é que funciona, como é que isso funciona no grupo, quais são também as bases científicas desse trabalho. Então, eu desejo uma boa semana a vocês e até a semana que vem. Um beijo!